Mas a Sim, gente sim. vive, vamos dizer assim, hoje mais ou menos no mesmo patamar, né, em questão de uso. O tempo todo rede social, WhatsApp, se não responde rápido tem algum problema, a gente quer resposta rápida. Assim, a gente gerou um ambiente mais propício para a ansiedade. Tanto nós, adolescentes, crianças, então assim, a gente teve um aumento, né, significativo. E a pandemia, vamos dizer assim, veio para trazer isso à tona. O que já existia, a partir de 2020, surgiu assim, o que a gente tinha de 10 foi para 100, vamos dizer assim. Até pela questão das aulas online também, que foi outro problema. Porque nem todo mundo estava na aula. Né? Abriu também uma porta grande de perigo para outras coisas ali na internet também. Uhum. Muito bem. E daí a gente... Pode falar, querida. É que eu tinha falado da questão da ansiedade, né? Sim. Realmente, né, vamos dizer assim, a questão do uso de celulares aumenta. Até a questão, vamos dizer assim, boa noite de sono. Realmente, as crianças antes não tinham acesso à tela, não era tanto estímulo. Logo, você deitava na cama, não tinha estímulo visual. Usar o celular e telas, né, no geral, antes de dormir, é a principal, vamos dizer assim, causa. Vou usar como principal causa, né? Não, mas assim, questão de insônia ou questão de dificuldade para dormir. Por quê? Porque a gente tem 1001 estímulos. A dopamina, enfim, que a gente deveria estar diminuindo perto da hora de dormir. Né? Isso, criança, adolescente, adulto. Tá claro, nós adultos a gente tem um pouquinho, vamos dizer assim, mais de senso para conseguir medir. Uma criança não tem, um adolescente menos ainda. Ele ainda está formando essa questão também de autocontrole. Né? O adolescente não tem autocontrole ainda, ele ainda não sabe discernir certo e errado totalmente, mais que uma criança, mas não. Assim, é diferente de um adulto por conta disso. Temos malefícios, mas cada faixa etária vai ter um malefício, vamos dizer assim, um pouco diferente, pela questão da maturidade cerebral também. Sim, sim. Bem interessante essa questão da maturidade cerebral, porque isso também vai influenciar nessa relação que a gente tem com a tecnologia, né, Michele? Mas já que a Michele falou sobre a questão de o tempo que a gente deve utilizar a tela antes de dormir, eu lembrei da pergunta do Juliano, que ele colocou bem no comecinho. Mesmo. Eu vou colocar aqui. Que é relacionada a isso. Ele colocou até antes da gente começar, antes da gente entrar no ar. Juliano, obrigada pela tua pergunta, viu? Ele pergunta ali, ó, quantas horas no máximo podemos usar por dia? E até que horas para não afetar o sono? Eu não sei exatamente qual é a idade do Juliano, mas ele aparenta ser um menino assim dos 16 aos 18 anos, não mais do que isso, né? Uhum. Bom, Juliano, é difícil a gente pensar em horas, tipo, horário máximo, vamos dizer assim, tá? Mas o mínimo possível. Vamos dizer assim, quanto mais novo, menos horas. Tá? Vamos pensar assim nesse sentido. Mas o ideal, vamos dizer assim, em torno de 2, 3, sim, estourando 4 horas por dia. Tem até os celulares têm aquele desconto, né? Até por dia, enfim, quanto tempo a gente ficou utilizando. E até é interessante fazer isso, porque quando a gente chega assim, fiquei 6 horas. Aí você faz a conta. 6 horas por dia. Só durante a semana são 5. 30 horas. Nem sem contar o final de semana. Assim, é mais de um dia que eu fiquei no celular. Mais de um dia que eu podia estar fazendo outras coisas, né? Utilidade, assim, melhor para a minha vida. Não é só pensar no quanto eu posso usar por dia, mas assim, estou usando e isso está sendo produtivo ou não, né? E a questão, evitar o uso do celular para descansar. Ah, vou dar uma descansada e pego o celular. Porque a gente não tem esse descanso, vamos dizer assim, propriamente dito, porque tá tendo estímulo. Você não vai descansar. Pode distrair. Descansar, não. Né? Mas, ó, olha aqui, o que a gente fala, vamos dizer assim, de higiene do sono, que é pra gente tentar ter uma noite de sono melhor, até 2 horas antes de dormir, para utilizar a tela, enfim.
O recomendado, vamos dizer assim, umas 2 horas. Bom. Sim, porque justamente a gente precisa ir baixando, né, Michelle, esses níveis, assim, para poder ter uma boa noite de sono, assim, restauradora mesmo, né? Exatamente. Quanto mais novo, menos. Quando o Miguel tinha 3 anos, o pediatra dele falou que ele poderia assistir meia hora por dia de telas. E isso a gente trouxe até agora, aos 14 anos. Ele podia jogar meia hora e o intervalo de 2 horas ele podia jogar mais meia hora. Quer dizer, essa outra meia hora foi acrescentada depois, mas por causa da idade dele, né, que já estava. Mas assim, ele não tinha tablet, não tinha celular, era só o videogame mesmo, né, que ele jogava e sempre cronometrado, né? Aí e essa questão também do sono, que eu penso ser muito importante, porque assim como as telas na primeira infância, né, lá, assim, quando a criança realmente é recém-nascida e ela não precisa, né, de tanto estímulo, acaba que ela tem. Isso eu estava lendo da Sociedade Brasileira de Pediatria, e a Sociedade Brasileira de Pediatria fez esse comunicado, assim, com várias doenças, né, que acarretam, por exemplo, distúrbios alimentares, não só o distúrbio de sono, mas principalmente, né, distúrbio de sono, mas os alimentares e também de relacionamento. Então, tudo isso a gente tem que ver, como você falou, quanto menos, melhor, né? Quanto menos tela, melhor. E assim, depende da rotina de cada um, do horário que cada um vai dormir, né? Por exemplo, nós aqui temos uma rotina diferente, né, de outras pessoas, por exemplo. Mas dependendo da rotina de cada um, 2 horas antes, então, antes de dormir, é isso? Isso, o ideal. O ideal, sim. Uhum, muito bom. E até que... Opa, desculpa. Pode falar. Até a questão, já aproveitando que ele tem uns 17, 18, ali o Juliano, tem algumas pesquisas que já falam, né, que adolescentes 13, 14 anos nem deveriam ter redes sociais. Que isso deveria ser só mais para frente, até pela questão do risco que se tem com alguns transtornos, tanto de ansiedade, disforia, vamos dizer assim, né, a questão do peso, a questão de autoestima. A rede social, ela influencia muito isso, porque você vê vários, vamos dizer assim, pessoas com a utopia, que não é, mas que mostram, sim. e que o adolescente tem essa vontade de ser igual, porque ele tá numa fase, vamos dizer assim, própria de não gostar do seu corpo, que é natural. Exato. E saudável. Precisa ter isso? Sim. Só que a rede social, ela traz uma coisa que não é, vamos dizer assim, normal, né? Que nem a Carol tinha trazido a questão virtual, né? O mundo virtual não é o mundo real. Exatamente.